O naufrágio do Titanic, ocorrido entre 14 e 15 de abril de 1912, é um dos mais famosos da história e tornou-se um mito cultural repleto de lendas. Dos passageiros a bordo, 1.357 homens, 110 mulheres e 56 crianças perderam suas vidas, enquanto 323 homens, 324 mulheres e 56 crianças sobreviveram, totalizando 1.523 falecidos e 703 sobreviventes. A estratificação social entre classes alta, média e baixa também se refletiu na distribuição dos passageiros nas três classes do navio e, infelizmente, essa desigualdade persistiu no momento da tragédia. Por exemplo, 97% das mulheres da primeira classe sobreviveram em comparação com apenas 49% das mulheres da terceira classe. Já entre os homens, 32% da primeira classe sobreviveram, enquanto apenas 8% da segunda classe e 13% da terceira classe conseguiram escapar. Essa grande tragédia deu origem a histórias de heroísmo, coragem e também de covardia, bem como a coincidências surpreendentes que ainda perduram mais de um século após o acidente. Neste relato, vamos revisitar os dramáticos acontecimentos do Titanic e contar a história de 20 sobreviventes, revelando atos heróicos, vilanias e outras facetas da condição humana que emergem nos momentos mais críticos da vida. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar atualizado. Violet Jessop, uma camareira argentina, sobreviveu ao naufrágio do Titanic. Já havia passado por experiências em acidentes marítimos, pois também estava a bordo do transatlântico Olympic quando colidiu com o navio de guerra britânico HMS Hawke em 1911. Sua sorte em grandes embarcações não acabou com o Titanic, pois ela também sobreviveu ao naufrágio do navio britânico Britannic em 1916. A bordo do Titanic, ela ajudou a embarcar os passageiros de língua hispânica nos botes salva-vidas. Posteriormente, no bote número 16, ela continuou trabalhando para a White Star Line. 4 anos depois, quando o Britannic afundou após colidir com uma mina no mar Egeu, foi salva pela terceira vez em um acidente de navegação. Violet Jessop faleceu em 1971, aos 83 anos, após 42 anos de serviço dedicados à navegação. Richard Norris Williams, um tenista de elite, viajava no Titanic com seu pai, Edwin. Ele quebrou uma porta para libertar um passageiro preso, mas foi repreendido por um funcionário e ameaçado de acusações por danos à propriedade da White Star Line. Ele sobreviveu à tragédia, permanecendo 6 horas na água gelada antes de ser resgatado, porém, infelizmente, seu pai faleceu. As pernas de Richard ficaram gravemente feridas e os médicos recomendaram a amputação, mas o jovem de 21 anos se recusou. Ele se recuperou e venceu o Aberto dos Estados Unidos em 1914 e 1916. Edith Rosenbaum, estilista e correspondente de moda, foi a passageira que mais perdeu malas durante a tragédia do Titanic. Ela embarcou no transatlântico com tantas malas que precisou alugar um camarote adicional para guardar 19 peças de bagagem. Ela tentou assegurar suas malas em Cherbourg, mas foi aconselhada a não desperdiçar dinheiro, pois o navio era considerado inafundável. A bordo do bote salva-vidas, ela levava uma caixa de música que tocava música às orelhas, com a qual distraía as crianças. Edith Rosenbaum processou a White Star Line pela perda de suas malas em uma das reclamações mais notáveis contra a empresa após a tragédia. Ela continuou sua carreira como estilista e correspondente de moda, falecendo em Londres em 1975, aos 95 anos. Alice Cleaver embarcou no Titanic como babá de Trevor, um bebê de 1 ano, filho dos Allison, uma rica família canadense. Ela ocupou um camarote de primeira classe com o bebê. Quando ocorreu o acidente, embarcou em um bote salva-vidas sem avisar nem a família nem ninguém. As razões de seu comportamento nunca foram conhecidas, pois ela nunca falou sobre o assunto. No entanto, ela foi apontada como a responsável pela morte de Lorraine, a filha dos Allison, já que a mãe de Trevor se recusou a deixar o navio sem saber o paradeiro de seu bebê. Alice Cleaver morreu em 1984, levando seu segredo para o túmulo. Antes de sobreviver ao naufrágio do Titanic, a atriz norte-americana Dorothy Gibson já era considerada a primeira estrela de cinema e frequentemente aparecia em capas de revistas populares.
A tragédia impulsionou ainda mais sua fama quando ela interpretou a si mesma no filme Safe from the Titanic, uma das primeiras películas com segmentos coloridos, rodada em menos de 2 semanas e lançada 1 mês após o naufrágio. Dorothy e sua mãe viajavam no transatlântico após umas férias de 6 semanas na Itália e embarcaram no primeiro bote salva-vidas lançado ao mar. Antes mesmo de desembarcar em Nova York, ela já estava recebendo ofertas para estrelar filmes. Charles Joughin, o chefe de cozinha do Titanic, reagiu rapidamente após o choque com o iceberg, enviando seus 13 ajudantes para carregar comida e água nos botes salva-vidas. Ele foi ao seu camarote tomar alguns drinks para acalmar os nervos, voltou para a coberta e ajudou nas manobras de lançamento dos botes. Jogou cerca de 50 cadeiras no mar para ajudar os passageiros na água. Ele caiu no oceano quando o navio partiu e descreveu a experiência como um violento mergulho em um elevador. Charles Joughin foi o último sobrevivente a deixar o Titanic e o álcool o ajudou a sobreviver na água gelada até ser resgatado por um bote. Jack Thayer foi o sobrevivente que afirmou que o Titanic se partiu em 2 antes de afundar, testemunhando isso com desenhos e relatos. Sua versão foi comprovada 73 anos após o naufrágio, quando os restos do famoso transatlântico foram descobertos em 1985. Jack Thayer, então com 17 anos, viajava com seus pais e sobreviveu saltando na água de uma sacada de primeira classe perto da academia. Sua mãe conseguiu entrar em um bote, mas seu pai não sobreviveu. Enquanto estava na água, ele foi resgatado por um bote salva-vidas e mais tarde, pelo RMS Carpathia. Jack Thayer cometeu suicídio em 1945, após 2 anos de profunda depressão pela morte de seu filho Edward durante a Segunda Guerra Mundial. Madeleine Astor casou-se em 1911 com John Jacob Astor, um homem 29 anos mais velho, mas um dos americanos mais ricos da época. O casal partiu em lua de mel para a Europa e visitou o Egito. Ao retornar, pegaram passagens de primeira classe para a viagem fatídica do Titanic. Eles foram acompanhados por uma criada, uma babá e uma enfermeira, pois Madeleine estava grávida. As 3 mulheres embarcaram em um bote salva-vidas, mas Astor e o ajudante de câmara morreram na tragédia. O corpo do milionário foi recuperado em 1916. Madeleine renunciou à fortuna de seu falecido marido para se casar com William de Dickerson, outro milionário. Ela morreu em 1940, após se casar pela 3ª vez. Foram 2 irmãos sobreviventes, Michel Marcel, de 4 anos, e Edmund, de 2 anos, conhecidos como os órfãos do Titanic. Eles foram separados de sua mãe no meio de um processo de divórcio, pois seu pai, Michel Navratil, os havia raptado sob falsos pretextos. Viajavam na 2ª classe e se encontraram sozinhos em um bote salva-vidas, cuidados pelas mulheres que perceberam que não estavam com seus pais. Edmund faleceu em 1953, e Michel Marcel voltou a ganhar destaque nos anos 80, quando os restos do Titanic foram descobertos e ele contou novamente sua história. Michel Marcel morreu em 2001. Fleet foi o vigia que avistou o iceberg e deu o alarme. A noite sem lua dificultava a visibilidade, e os 2 vigias de plantão não tinham binóculos, o que poderia ter ajudado a detectar o bloco de gelo mais cedo. Frederick Fleet foi designado para tripular o bote salva-vidas número 6, o primeiro a ser lançado ao mar após o naufrágio. Sentindo-se deprimido e envergonhado por ter sobrevivido, ele se isolou da vida pública e se aposentou 4 meses depois da tragédia. Fleet cometeu suicídio aos 77 anos, após a morte de sua esposa e perder a propriedade onde viviam. A sobrevivência de Masabumi Ozona no naufrágio do Titanic foi também sua maior humilhação, especialmente em uma sociedade japonesa tão regida pelo código de honra masculino. O fato de o único japonês a bordo, um homem de 41 anos, ter se salvado de maneira vergonhosa representou uma ofensa nacional. Ozono era um funcionário do governo e foi condenado ao desprezo público por seu governo, pela imprensa e por parte da população japonesa. Ele ficou nervoso à medida que o número de botes salva-vidas diminuía. Do bote número 10, alguém gritou que havia espaço para mais 2 passageiros. Um homem pulou a bordo e Ozono não o imitou, enquanto os marinheiros estavam ocupados com outras coisas. Joseph Bruce Ismay, presidente da White Star Line, encomendou junto com seu homólogo dos estaleiros Harland and Wolff, William Perry, a construção do maior, mais rápido e luxuoso transatlântico, o Titanic,
Em 1907. Após a colisão, Ismael viu a sentença de morte do navio do engenheiro naval Thomas Andrews. Passou por seu camarote e depois foi para a coberta dos botes, onde embarcou sem pedir permissão e sem que ninguém o impedisse. Após ser resgatado pelo Carpathia, foi isolado na enfermaria para evitar hostilidades dos outros sobreviventes. Foi duramente criticado em ambos os lados do oceano por ter se salvado enquanto ainda havia dezenas de mulheres e crianças a bordo. Ele renunciou à White Star Line em 1913 e morreu em 1937, seriamente afetado pelo acidente. Molly Brown, também conhecida como a Insubmergível, inspirou o personagem cinematográfico da mulher rica e destemida que empresta a Leonardo DiCaprio o smoking de seu filho e lhe ensina a etiqueta à mesa no jantar do filme Titanic. Margaret Brown era uma mulher de origem humilde que enriqueceu quando seu marido descobriu uma mina de ouro no Colorado. Assumiu a direção do bote salva-vidas número 6 quando o marinheiro Robert Hichens, que estava no comando, se recusou a voltar para resgatar alguns passageiros na água. Ela participou da organização do Comitê de Sobreviventes e lutou pelos direitos das mulheres. Molly Brown morreu em 1932, aos 65 anos, de um acidente vascular cerebral. Ela continuou trabalhando como voluntária de enfermagem durante a Primeira Guerra Mundial e viajando e escrevendo até sua morte. O coronel Archibald Grace IV sobreviveu ao naufrágio do Titanic, mas viveu menos de 8 meses após o afundamento. No entanto, ele teve tempo para escrever o livro A Verdade sobre o Titanic, que ainda é editado. A bordo do transatlântico, ele entretinha seus companheiros de primeira classe com histórias sobre a Guerra Civil Americana, na qual seu pai havia participado. Ele também ajudou nas manobras de lançamento dos botes e emprestou sua faca ao oficial Charles Ligotoler para libertar os 4 botes dobráveis. Grace caiu no oceano quando o navio se partiu e foi resgatado pela manhã, agarrado a um bote salva-vidas que havia ajudado a libertar. Ele foi o último sobrevivente a deixar o Titanic. O álcool o ajudou a sobreviver na água gelada até ser resgatado por um bote. Archibald Grace IV faleceu em 4 de dezembro de 1912, aos 53 anos, e vários sobreviventes compareceram ao seu funeral. Melvina Dean foi o passageiro mais jovem do Titanic e também o que mais tempo sobreviveu à tragédia. Ela nasceu em 2 de fevereiro de 1912 e embarcou no Titanic em 10 de abril com sua família inglesa, como passageiros de terceira classe. Ela subiu no bote salva-vidas número 10 com sua mãe e um irmão de quase 4 anos, deixando para trás seu pai que desapareceu no naufrágio. Eles foram os primeiros passageiros da terceira classe a embarcar em um bote salva-vidas. Melvina Dean nunca se casou nem teve filhos. Ela viveu em uma casa de repouso paga durante seus últimos anos por um fundo ao qual contribuíram Leonardo DiCaprio, Kate Winslet e James Cameron. Ela faleceu em 2009, aos 97 anos. Eva Miriam Hart tinha 7 anos quando embarcou no Titanic com seus pais Esther e Benjamin. Viajavam na segunda classe em busca do sonho americano, mas não nos Estados Unidos, mas no Canadá, onde o carpinteiro Benjamin tinha um amigo que falou da prosperidade do país. A mãe e a filha conseguiram embarcar em um bote salva-vidas, enquanto o pai foi engolido pelo mar. Após a tragédia, Eva começou a sofrer pesadelos recorrentes, que só conseguiu superar aos 23 anos, quando decidiu se trancar em um camarote por 4 dias para enfrentar seus demônios. Eva faleceu em 1996, aos 91 anos. Cosmo Duff Gordon, um aristocrata britânico, ficou conhecido como o covarde do Titanic. Ele foi um atirador de elite e ganhou a medalha de prata na competição de espada dos Jogos Olímpicos de 1906, apesar de essa Olimpíada não ser oficialmente reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Em 1900, casou-se com a famosa estilista londrina Lucille, também conhecida como Madame do Ciel. O prestígio de Duff Gordon desmoronou quando subornou a tripulação do bote salva-vidas número 1, salvando-se a si mesmo, sua esposa e a secretária dela. Ele alegou ter dado dinheiro como caridade, mas ficou marcado como o covarde do Titanic. A Condesa de Rhodes, uma figura popular da aristocracia britânica, mostrou grande coragem durante o naufrágio do Titanic. Ela subiu a bordo do bote salva-vidas número 8 acompanhada de sua donzela, e, com a ajuda do marinheiro Thomas Jones, assumiu o controle do bote. Durante toda a noite, ela encorajou e consolou os passageiros angustiados,
muitos dos quais haviam deixado seus entes queridos para trás. Remou incansavelmente até que todos fossem resgatados pelo Carpathia na manhã seguinte. Em reconhecimento à sua bravura, o marinheiro lhe presenteou com a placa de identificação do bote. A condesa continuou seu trabalho comunitário, embora tenha se sentido oprimida pela fama de heroína, e faleceu em 1956, aos 77 anos. Charles Ligotoller, o segundo oficial do Titanic, foi o marinheiro de maior patente a sobreviver ao naufrágio. Após entregar o comando da ponte para o primeiro oficial William McMaster Murdoch, ele foi para seu camarote e já estava de pijama quando sentiu o impacto do iceberg. Ligotoller desempenhou um papel fundamental na coordenação do lançamento dos botes salva-vidas, sempre priorizando mulheres e crianças primeiro. Quando não havia mais opções, ele pulou na água e se agarrou a um bote dobrável junto com outros passageiros até serem resgatados. Ligotoller teve uma notável carreira na Marinha Real Britânica durante a Primeira Guerra Mundial e faleceu em 1952, aos 78 anos. Ellen Chartier Candy, jornalista e escritora, foi uma verdadeira pioneira do feminismo, tendo publicado o best-seller Women Mind Live or How Women Can Are a Living em 1900. Além disso, ela foi uma das primeiras profissionais de decoração de interiores e contava entre seus clientes o presidente Ted Roosevelt e o secretário de Estado Henry Stimson. Durante o desastre do Titanic, Candy quebrou o tornozelo ao embarcar no bote salva-vidas número 6, mas conseguiu salvar sua vida. Após o naufrágio, ela se tornou enfermeira voluntária durante a Primeira Guerra Mundial e continuou viajando e escrevendo. Ellen Chartier Candy faleceu em 1949, aos 90 anos. Quais dessas histórias você achou mais emocionante, infame e surpreendente? Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Dê um like neste vídeo e envie o link para seus familiares e amigos para que eles também saibam o que aconteceu com os sobreviventes do Titanic. Se você é novo em nosso canal, não esqueça de se inscrever. Lembre-se, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.